Olá, olá pessoal! Então, como prometido, todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, eu tô aqui para falar sobre algum assunto, rapidamente, são 30 minutos, vou falar sobre algum assunto que se refere ao trato gastrointestinal. Hoje eu vou falar sobre um dos exames que eu mais peço, que são extremamente solicitados por muitos outros profissionais, mas o que eu vejo muito é que ele ainda é pouco compreendido. Então eu tô aqui para falar exatamente sobre tudo o que envolve o coprológico, tá? Então a ideia hoje, pessoal, é explicar a função desse exame do coprológico funcional, o que ele avalia, afinal, por que ele avalia determinada alteração, os cuidados que a gente tem que ter para fazer esse exame, se precisa de uma dieta ou não, e a aplicação em consultório. Então são 30 minutos, né? Mas se eu conseguir, aqui eu quero falar um pouquinho melhor, tá bom? Então, gente, olha só que interessante, né? O nome coprológico, coprologia, é o estudo das fezes, tá? E esse estudo das fezes, ele é importante por quê? Porque ele auxilia no diagnóstico, por exemplo, de alguma possível doença. Então eu sempre falo, gente, que a gente tem que olhar para o nosso cocô, porque ele mostra como que tá a nossa saúde, tá? Então isso é muito, muito importante, né? Alguém de vocês aí olha pro cocô? Ontem eu atendi uma paciente e isso geralmente acontece com as crianças, né? Que as mães vêm com as fotos das crianças com o cocô para eu avaliar. E ontem uma paciente adulta falou: Ju, eu fotografei o meu cocô aqui para mostrar para vocês. Eu acabei esquecendo de ver, mas com certeza eu iria ver, porque isso faz parte de toda a minha conduta. Gente, essa mini live vai ser gravada, eu vou deixar no meu feed ali, então se vocês gostarem, né, do que eu tô falando sobre o exame coprológico funcional, por favor, mandem aviãozinhos, tá? E eu quero muito compartilhar esse conhecimento, porque faz todo o diferencial, tá? Então assim, gente, o exame coprológico funcional, o objetivo dele é estudar como que tá as nossas funções digestivas. E ele tem várias avaliações, vamos colocar assim, tá? Então a primeira questão que o cara vai ver lá da microbiologia, ou que vai avaliar o teu cocô, ele vai avaliar fisicamente, o que mostra aqui o cocô. Então ele vai avaliar a cor, né? Então a cor do nosso cocô, das nossas fezes, elas têm que estar marrom. Se elas estão mais amareladas, significa que provavelmente eu tô com um problema ali na vesícula biliar, na minha produção de bile, por exemplo. A consistência, né? Existe aquela tabela Bristol que mostra o tipo de fezes, né? Como que estão as nossas fezes, se as nossas fezes estão cápricas, se as nossas fezes estão cheias de bolinhas, se as nossas fezes estão diarreicas. Então, com certeza, se esse padrão fecal tá sem padrão, né, para que vocês entendam, se não há um padrão fecal por mais de um mês, assim, porque às vezes a gente muda esse padrão fecal, né? Então, por exemplo, se eu vou viajar, se eu bebo, se eu como algo diferente, isso vai mudar a característica das minhas fezes. Mas se determinada forma, então as encíbalas, que é aquelas bolinhas, estão acontecendo frequentemente, algo tá errado e deve ser investigado, tá? Então, a consistência dessas fezes é muito importante. O odor, então, geralmente, as fezes, ela tem um odor fecal, tá? Ou, muitas vezes, não tem tanto cheiro assim. Mas, imaginem, gente, aquelas pessoas que consomem grande quantidade de proteína animal, elas têm, as fezes, elas têm um cheiro mais apodrecido,
tá? Então a gente fala que produz metabólitos tóxicos, então as fezes ficam mais podres, vamos dizer assim, tá? Então isso não é interessante, tá? Então assim, a avaliação física, ela é extremamente importante e a gente consegue já entender muito dessas características, né? De como que o paciente tá. Outra avaliação do coprológico é o exame macroscópico, então dá pra gente ver ali se tem vestígios de alimentos. Muitas vezes eu faço essa pergunta pro paciente, tá? Então você viu vestígios de alimentos? O que tem nas suas fezes? Elas estão mais inteiras? Elas estão, tem, sei lá, milho, linhaça, algum vegetal, né? Você avalia, você consegue ver isso? Então o nosso sistema digestivo, ele tem que ser eficiente, tá? Então a gente tem que ter uma boa digestão e não pode haver resíduos de alimentos, né? Se tem resíduos de alimentos, significa que essa digestão, essa produção de enzimas digestivas, de ácido clorídrico, não foi eficiente, tá? Então por isso que a avaliação do coprológico, ela é extremamente importante. E além da avaliação macroscópica, é importante a avaliação microscópica, tá? Por muitas vezes a gente não vê visualmente, mas sim, esse paciente, ele tem alguns resíduos, né? Então é bem comum o paciente ter resíduos de fibras alimentares que são digeríveis. Então é um paciente que ele reclama, que ele fala assim: Ju, eu consumo carne e eu noto que a minha digestão não fica legal. Então, provavelmente, ele está tendo uma dificuldade na digestão, né? Na produção de enzimas que vão fazer essa digestão dessas proteínas, tá? Ou mesmo de ácido clorídrico, né? Na produção de ácido clorídrico ali, que faz toda a digestão, tá? No exame microscópico, a gente vê também se há a presença da flora que a gente chama de iodófila, ou seja, se está tudo bagunçado, se essa microbiota está toda desorganizada ali, se há uma quantidade de bactérias mais patógenas do que benéficas, então se está tudo bagunçado. Então se está presente essa flora iodófila, tá com uma desbiose, com certeza, tá? Presença de leveduras também, tem alguns pacientes que têm já um supercrescimento fúngico ali nas fezes, a gente avalia a presença de leveduras. Presença de leucócitos, então já tá havendo um processo de inflamação. Então olha só que interessante, gente, como que é importante esse exame, que parece um exame banal, um exame de fezes banal, mas de banal não tem nada. A gente consegue entender muito desse paciente, dessa reclamação do paciente, se o paciente ele tem algumas doenças importantes ou se tem uma doença funcional apenas, tá? Presença de amido. Tem pessoas que não têm uma boa digestibilidade em relação ao amido, então presença de grânulos de amido nas fezes, celulose digerível também, então tem pedaços de alface nas fezes, tá? Então vamos voltar, gente, a entender que nós adultos precisamos ter um sistema digestivo efetivo, tá? Então, na grande parte do nosso dia a dia não é para ter esses resíduos de alimentos, essas fezes mal formadas ou diarreicas. Na maior parte das vezes a gente tem que ter esse formato de banana, essas fezes bem formadas, sem resíduos de alimento, essa sensação de evacuação completa, isso é muito importante, tá? No coprológico, pessoal, também eles avaliam o parasitológico. Eu tenho visto muitos pacientes e muitas pessoas me questionando sobre a desparasitação. Eu vi até que a doutora Mariana Singer entrou aí, eu acho que ela me deu, né, um oizinho, não sei se ela tá aí agora, mas ela já falou várias vezes sobre isso.
E é muito importante que os médicos ressaltem sobre isso, ou a doutora Juliana também, que é coloprocto. Gente, não se faz desparasitação sem a presença de um parasita, tá? Isso pode ser maléfico para nossa microbiota, para o nosso meio intestinal. Então, se não tem nenhum euminto, nenhum protozoário ali, não se faz uma desparasitação. Apesar desse cisto, ele é difícil, né? Quando você evacua esse cisto ser liberado ali, precisa de uma avaliação bem inteligente para que a gente use algum antiparasitário, tá? Então não é assim, eu tenho suspeita, eu posso pegar eu posso ter uma infecção, então eu vou lá e tomo um antibiótico. Não é isso, tá? Então, tem que tomar muito cuidado sobre isso. A outra avaliação do coprológico, gente, é a análise química, tá? Então, por exemplo, a gente consegue avaliar como que tá o pH dessas fezes. Então, o pH fecal de um adulto tem que ser 6,5, 7, aproximadamente. Então, se a gente avalia um paciente que tem um pH, por exemplo, de 5, é um pH muito ácido dessas fezes, tá? Por exemplo, ele pode ter uma intolerância à lactose, ele pode ser um consumidor de leite ali e ele tá acidificando esse pH, tá? Então, olha só que interessante. Não necessariamente precisa fazer o exame de intolerância à lactose, tá? Mas a gente consegue investigar isso também. Outra avaliação, gente, é a dosagem de ácidos orgânicos e amoníaco, tá? Então, a gente tem que investigar quais laboratórios fazem esse exame coprológico funcional de maneira adequada, de maneira completa. Não é um exame difícil de ser feito, tá? Mas, por exemplo, esses dias eu estava falando com uma paciente minha que o A+, que é o do laboratório Fleury, eles não fazem um bom exame coprológico funcional, tá? Então aqui em Curitiba eu gosto do Frischmann's. Por quê? Porque no coprológico funcional eu consigo avaliar, por exemplo, a dosagem de ácidos orgânicos, tá? Então a dosagem de ácidos orgânicos, por exemplo, se esses ácidos orgânicos eles estão altos, eles estão acima da referência, tá? Eles mostram uma metabolização maior, uma fermentação maior dessas bactérias, tá? Então, provavelmente esse paciente, a gente chama de dispepsia fermentativa. Então ele tá consumindo muito carboidrato, ele tá fermentando muito lá no intestino grosso e ele tá tendo uma disbiose, tá? Então daí a gente avalia isso, ácidos orgânicos, e como que tá a análise ali microscópica? Puxa, tá tendo presença de amido, tá tendo presença de fibra muscular digerível, o que ele tá sentindo após a refeição? Ele tá sentindo um estufamento maior quando ele come o quê? Então toda essa avaliação clínica e laboratorial são bem importantes, tá? Quando tem essa dosagem de ácidos aminados, amoníaco, ele faz geralmente esse paciente, ele tá consumindo amônia, né? Geralmente esse paciente, ele tá consumindo muita proteína animal, tá? Então ele tá fazendo uma produção exacerbada de metabólitos tóxicos e esse paciente é aquele que faz pum fedido, que o cocô dele é insuportável de fedido, tá? Então tem algum de vocês aí, né, já podem comentar, já fizeram um exame coprológico? Eu vi que a Rê tá aqui também. Rê, comenta, a Rê é Nutri também, tá? Então assim, é bem interessante esse exame coprológico, tá? Existe o coprológico, gente, ele é coberto pela ANS, tá? Então, assim, o plano, ele não... Você já fez ele? Então, me fala como que tá o teu exame coprológico aí? Você já fez a dosagem de ácidos orgânicos, a avaliação ali
macroscópica? Me conta como que tá. Enquanto isso, enquanto você escreve aí, o coprológico funcional, então, você tem que dar uma olhada quais que são os laboratórios, que como vocês são ali de todas as cidades, tem laboratórios que não são tão interessantes, tá? Mas tem um exame que eu falo assim, olha, se o paciente puder investir e for um paciente complexo no sentido de, meu Deus do céu, eu não sei o que o paciente tem, se o paciente tem uma complicação grande, se o paciente tem uma chance de uma sensibilidade não celíaca ao glúten, por exemplo. Tem um laboratório em Minas Gerais que chama Lemos, e ele faz um exame coprológico que eu brinco que é o exame dos sonhos, que chama-se Copromax, tá? Esse exame, gente, além dele avaliar tudo que eu falei até agora, tá? Ele avalia mais ele faz mais 4 avaliações que eu acho extremamente interessante. Então, a primeira é a avaliação de calprotectina fecal, tá? A calprotectina fecal é uma proteína que é excretada nas fezes e que ela é um marcador de inflamação. Olha só que interessante. Essa inflamação, geralmente ela tá ligada, gente, a doenças autoimunes, como doenças inflamatórias intestinais. Só que, para ser um marcador de doenças inflamatórias intestinais, ela geralmente tem que estar num padrão mais alto, ali em cima, acima de 200, tá? Então, assim, para não ter que ficar fazendo sempre aquela colonoscopia, que ela é super invasiva, a calprotectina ela vai sendo um marcador eficiente, tá? Ela não serve como diagnóstico, quem faz o diagnóstico é o médico, é o coloprocto, mas ela é um excelente marcador. Algumas vezes já pedi para o paciente e esse marcador ficou próximo de 50, 60. E isso pode ser que o paciente, se ele tiver os sinais e sintomas que correspondem, pode ser um marcador mais ligado à síndrome do intestino irritável. Falei agora nos meus stories sobre síndrome do intestino irritável, que é uma doença funcional que não tem nenhuma alteração anatomopatológica. Estão entendendo, pessoal? Tá? Então, assim, esse exame da calprotectina fecal, gente, ele é um exame que ele dá para ser feito isoladamente. Mas esses outros que eu vou falar agora só tem no Copromax, tá? Por isso que a gente fala que é uma avaliação muito interessante. Então, o próximo é a elastase pancreática fecal, tá? Que ela é um marcador da função pancreática e também é utilizado para monitorar os pacientes que têm alguma insuficiência pancreática, tá bom? E a zonulina fecal, ele é uma proteína que está ligada à proteção da parede do intestino. Então, quando essa zonulina fecal, ela tá muito alta, o que acontece, gente, é que isso pode estar relacionado a uma desproteção dessa parede intestinal. A gente chama isso de hipermeabilidade, mas tem um nome mais estranho, que é chamado de leak gut, tá? Então, assim, esse leak gut é quando essa parede desse intestino ela já tá muito desprotegida, já tá muito machucada, tá? E isso, gente, pode fazer com que tudo que a gente come e que a gente não digere entre para a corrente sanguínea e ative o nosso sistema imune, gere uma reação inflamatória, tá? Então, o leaky gut está ligado a doenças autoimunes. Então, quando esse paciente ele tem essa zonulina fecal alta, a gente pensa em leaky gut, com certeza, na verdade, ele é um parâmetro, né, de melhor, assim, de avaliação de leaky gut, e a gente pensa numa possível sensibilidade não celíaca ao glúten quando esse paciente, ele não tem doença celíaca, tá? Então tá descartado doença celíaca. Então sempre quando a gente vai avaliar uma coisa, a gente tem que descartar outros marcadores, tá? Entenderam? Estão entendendo tudo certinho?
O outro marcador que tem no Copromax, então essa avaliação do Copromax, ela é extremamente completa por causa disso. Então não necessariamente todos os pacientes precisem desse exame, mas alguns pacientes, quando eu vejo necessidade, sim, eu peço. E o outro exame, gente, é a lactoferrina fecal, que quando estão altos, tá? Eles aumentam a dosagem dos neutrófilos, né? Que são nossas células de defesa, e fazem, e na verdade isso mostra um marcador de inflamação ali do intestino, tá? Quando eles estão muito mais altos. Então, assim, por que a gente pede esse exame coprológico, tá? Então, eu peço quando eu vejo um paciente, né, atendo um paciente, esse paciente, por exemplo, ele reclama de estufamento, de arroto, de restos de alimentos nas fezes, ele reclama de muitos gases, ele não sabe, ele não consegue entender muito bem o que está prejudicando a digestão dele. Então a gente sabe que ele tem uma desbiose até para correta suplementação, porque muitas vezes você atende um paciente que tem síndrome do intestino irritável e então eu fui lá, um representante me deu um biointestil e eu sei que o biointestil tem gengibre e o gengibre tem uma ação de melhora de dor e eu vou indicar para esse paciente, mas esse paciente ele não tem uma produção de ácido clorídrico eficiente, ele tem grânulo de amido presente nessas fezes, então ele vai fazer uma possível fermentação e o biointestil sozinho ele não vai ser eficiente. Então, gente, a gente não pode pensar assim, a gente sempre tem que pensar de maneira ampla, tá? Então, por isso que a gente pede esse marcador. Se esse paciente, ele fala, Juliana, toda vez que eu como trigo, eu tenho muita dor e foi descartada doença celíaca, toda vez que eu como trigo, eu tenho muita diarreia, eu já fiz uma cirurgia, tem uma paciente em Minas que ela fez uma cirurgia grande, tirou parte do intestino grosso dela, o médico, ele deu o diagnóstico de que não ia evacuar de maneira regular e depois de toda a regulação do intestino dela, ela tinha o intestino preso, no caso, tinha muitos gases, muitas fezes em síbalas, as fezes em cabritinho, assim, e depois de toda a mudança do comportamento alimentar e dessa avaliação do coprológico, do Copromax, a gente sim identificou que ela tinha uma zonulina fecal extremamente alta, tá? E provavelmente ela teria uma sensibilidade não celíaca ao glúten. Ela tem uma sensibilidade não celíaca ao glúten, tá? Então, quando ela consome, ela passa muito mal. Agora ela faz diarreia, ela tem dor. Então, isso é muito eficiente, tá? Então, para determinados pacientes, é uma avaliação muito eficiente. O Copromax, gente, ele não é coberto pela ANS, então ele tem um valor aproximado de R$ 1.600. Então, por isso que a gente tem que avaliar, tem que conversar com o paciente, se ele tem disponibilidade de pagar, se isso não vai interferir na vida dele como um todo, tá? Então eu sou bem criteriosa nesse sentido, tá? Então a avaliação clínica, ela é muito importante para eu conseguir fazer uma avaliação laboratorial e pedir os exames que eu quero pedir, tá? Então assim, por que eu peço o coprológico? Eu peço o coprológico porque ele tem uma possível desbiose, eu tô em dúvida entre desbiose, síndrome do intestino irritável, ele tem uma possível intolerância alimentar, desbiose, a gente fica nessa dúvida, ele pode ter uma insuficiência gástrica, para eu identificar quais, porque o paciente não consegue me relatar, que nem eu havia falado, quais alimentos que ele consegue digerir ou não, então ele vai entendendo. Tem um paciente que tem uma grande dificuldade de digerir gordura, então as fezes dele eram bem esteatorreicas,
tá? Então ele tinha uma grande dificuldade, aquelas fezes que boiam, tá? As fezes não podem ficar boiando ali, né? Umas fezes bem gordurosas, com gotículas de gordura. Então é muito importante que a gente faça esse detalhamento sejamos bem específicos, tá? Para que a gente consiga pegar o máximo de informações e ajudar o paciente, tá? Bom, uma coisa bem interessante, gente, é que quem fez o exame, queria até que comentassem comigo aí, vocês que fizeram o exame, vocês fizeram a dieta pro exame do coprológico? A endometriose é um processo inflamatório e sim, dá muita dor e diarreia, Andréia, com certeza, tá? Mas daí você tem que trabalhar o processo inflamatório, tá? Pode ser que você tenha uma desbiose, pode ser que não. Por exemplo, essa endometriose, geralmente ela piora a dor próximo da menstruação, isso, né? Tá? Mas assim, quem fez, gente, pra gente finalizar aqui, a gente tem 5 minutos, quem fez o exame do coprológico, fez a dieta, tá? Então esse exame, gente, ele foi inventado na década de 40. E eles montaram um exame, 3 dias de dieta, né, Mi? Então, a dieta, gente, muitas vezes não corresponde ao que você tá comendo. É isso que você tem que prestar atenção. Muitas vezes, a dieta ela tem leite, pão, carne, feijão e arroz lá. E você não está comendo isso, né? Então, se você fizer a dieta e for fazer o exame, ele vai corresponder ao que você, às suas fezes ou não? É isso que a gente tem que entender. Então, hoje, eu não tenho indicado mais a dieta. Por quê? Porque eu quero saber como tá o estado daquele paciente, como tá o cocô daquele paciente. Se o paciente está fermentando, tá passando mal e tudo mais, com a dieta, né, que você tá fazendo. Isso mesmo, Cláudia. Esse médico, ele sabe das coisas. O que não dá pra fazer é beber, é usar laxante antes da dieta, porque daí você vai mudar a forma das suas fezes. Eu quero saber como que tá mesmo, essa avaliação toda que eu expliquei pra vocês, tá? Então, assim, por que deu 30% de gordura, mas minhas fezes não boiam? Ali, daí a gente tem que avaliar outros fatores, tá? Mas a gente tem que entender ali um pouquinho como que tá o teu fígado, como que tá a tua vesícula biliar, como que tá essa produção, tá? Então a gente tem que entender um pouquinho melhor e individualizar, tá? Então, deixa eu ver alguém falou mais alguma coisa aqui. Meu pH deu 6. Então, pH 6 é um pH um pouquinho mais ácido, tá? Então, você tem que dar uma olhada em como que estava a tua alimentação. Só o pH, eu não consigo saber muita coisa, tá? Mas ele tá um pouquinho mais ácido, provavelmente você fez tomando leite, você pode ter uma intolerância alimentar ali, tá bom? Aplicação clínica. Gente, eu uso, para finalizar aqui, eu uso muito o coprológico e eu consigo identificar e fazer as enzimas digestivas, tá? Então, as enzimas digestivas não é simplesmente você ir lá e comprar na farmácia, mas a gente tem que saber o que você consegue digerir ou não. Então, eu coloco protease, coloco betaína. Se eu colocar betaína demais, você pode ter muita dor esofágica, muita hipersecreção de ácido clorídrico, tá? Então eu tive, inclusive, uma paciente que eu atendi ontem, que ela tomou uma dosagem mais alta de betaína e ela falou bem assim que ela teve que parar no hospital. Então, é uma atenção, a gente tem que ter atenção, porque quando vocês ouvem, nos ouvem e começam a entender um pouquinho sobre o teu corpo, muitas vezes vocês querem comprar determinados suplementos e se automedicarem, só que isso muitas vezes não é a melhor forma,
tá? Então, o coprológico é a primeira etapa, tem que ser feito antes de fazer a dieta com a Nutri ou com a médica, antes de usar a enzima, tá? E ele tem uma aplicação muito boa porque ele vai identificar como que tá o teu corpo. Então, se você tem uma intolerância, se você tem uma desbiose, se você tem um processo de inflamação ali, que pode ser uma inflamação de alto grau, uma inflamação de baixo grau, o que que eu preciso usar para proteger esse intestino, para melhorar essa digestão, tá? Então, ele é muito importante por essa razão. Então eu uso para todos os meus pacientes e eu consigo daí montar essas enzimas, ver a necessidade da produção ou dessa betaína, ou aumentar um pouquinho essa lipase, diminuir, por exemplo, no caso desse paciente que você falou, Ju, olha, eu tô produzindo, né, tô fazendo uma quantidade de gordura maior, lá um percentual de gordura maior, então como que tá a minha dieta? O que eu consigo digerir ou não? Então isso é muito importante, tá? Quando o paciente tem desbiose, ele tem uma dispepsia fermentativa, ele tá consumindo muito carboidrato, muito farináceo, eu preciso diminuir essa quantidade. Eu preciso inicialmente dar uma alimentação mais cozida, uma alimentação com menos carbo, ou menos gordura, ou menos proteína. Um paciente que tem uma produção maior de amônia, eu tenho que falar, cara, vamos diminuir essa proteína aí, né? Vamos diminuir a proteína da noite, porque você não tá conseguindo digerir, tá? Ou porque você tá tendo refluxo. Então esse é um grande diferencial do coprológico, tá? Alguém tem uma pergunta? Vocês entenderam, gente? Eu tentei ser o mais sucinta possível aqui e eu prometi que eram 30 minutos, né? Uma mini live, mas para que vocês entendam e se vocês gostaram, gente, por favor, mandem aviãozinho para as pessoas. O intuito dessa live rápida é para que vocês conheçam o meu trabalho, para que vocês conheçam inúmeros... não só como eu trabalho, o que eu peço, os exames, para que vocês... A próxima mini live vai ser sobre desbiose, eu vou falar sobre SIBO, sobre SIFO, sobre as medicações que interferem no trato digestivo, né? Então, eu quero falar sobre uma série de situações ali que muitas vezes não são bem compreendidas. Tá? Então, assim, muito obrigada, gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Então indiquem aí para os seus amigos, para quem pH 0,7 não é normal, pH 7 é normal, 0,7 não é normal, tá? Então pH fecal de 7 é normal sim, tá, Cláudia? Mas um pH de 0,7 daí eu acho que nem existe. Tá? Então assim, gente, muito, muito, muito obrigada. Boa noite pra vocês. Tenham uma excelente semana. Vai ficar gravado, tá? Ali no meu feed. Então vão lá, indiquem, né? Se vocês quiserem ouvir de novo, tirar dúvidas, podem mandar mensagem no meu direct. Se vocês querem marcar uma consulta, saber um pouquinho do meu trabalho, eu tô à disposição. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.